Vejam, no programa de hoje, Nildes Alencar. Se não fosse ela, eu não estaria escrevendo. Por quê? Porque ela foi a minha professora de alfabetização de primeiro ano. Foi quem me alfabetizou. Se não tivesse atravessado a minha vida, a minha alma, o meu coração, Nildes Alencar, eu não estaria aqui escrevendo. Eu estou recebendo com emoção imensa a minha primeira professora, Nildes Alencar Lima. Nildes, obrigado por ter me ensinado a escrever um pouquinho. Eu que agradeço. Eu que agradeço ter tido você como aluno. Desde que passou na minha vida, nunca esqueci, viu? Nunca. E eu quis começar assim, dizendo, ó, eu só sei escrever porque foi ela que me ensinou a escrever. Olha aqui, Nildes Alencar Lima. E como vocês sabem, no programa, o convidado pauta o programa trazendo objetos, e a partir dos quais a gente vai conversando. E hoje a dramaturgia do encontro é exatamente a escrita, essa coisa de escrever. Vou ver se eu escrevo mais hoje do que no normal, para provar à minha professora que eu sei escrever. Que não foi em vão o trabalho dela no Instituto Cristos, ainda Instituto Cristos e não Colégio Cristos. Mas, Nildes, vamos começar, já que estamos falando de a relação aluno e professor, desse objeto que é fundamental nisso que você me trouxe aqui. Olha aqui, Nildes Alencar Lima, né? Eu aqui estou provando duas coisas que ela me ensinou, escrever, e agora estou provando que sei ler. Nildes Alencar Lima, e me trouxe a famosinha caixa de giz. Com giz. Ainda. O último momento que eu passei na sala de aula, trouxe às escondidas a minha caixinha de giz e o meu giz que eu escrevia. Foi o último dia que eu lecionei e trouxe para minha casa como a minha memória dos meus momentos belíssimos de sala de aula. Nada mais bonito do que um giz, uma caixinha e uma lousa para a gente escrever. Qual o significado? Eu queria que você falasse do significado disso. Por que você trouxe a caixinha de giz? E o significado que tem isso para você, como filosofando sobre isso, sobre esse objeto? Olha, na minha filosofia profissional, eu sempre achei uma grandeza muito grande a lousa, nessa época quadro negro, né? O giz e o professor e o aluno. Porque é um material que tem uma simbologia muito forte na ação do magistério. É um material, é uma coisa, mas é uma coisa que tem vida na mão do professor. É uma coisa que sai quando ele escreve, quando ele anota algo na lousa, é algo que sai de dentro dele. É o seu imaginário, é o seu sonho, é a sua vontade de transmitir para o aluno aquilo que ele tem e fazer com que o aluno interaja com ele. Tem assim uma implicação, uma interação muito forte entre o giz, o professor e a lousa e o aluno. Até porque era o material de primeira que nós tínhamos para trabalhar, né? A tecnologia... Era a tecnologia de ponta. Era a tecnologia de ponta, era isso que nós tínhamos em mão. É o quadro e o giz. Isso. E com isso nós fizemos e conseguimos construir gerações e gerações de pessoas célebres e nobres e capacitadas ao mundo que estão dando uma contribuição imensa com essa caixinha de giz, com esse giz e com essa lousa. Daí porque você trouxe, quando terminou o seu trabalho de educadora infantil, você precisou guardar esse instrumento. Esse instrumento... É a tua extensão, digamos, isso, né? A minha história está toda aí dentro, né? Toda aí. Então, até os pedaços de giz vieram tal e qual. Tal qual, quer dizer, veja aqui, tem um giz aqui ainda não utilizado. Isso. Esse ato foi quando? Quando você saiu
Foi quando eu já... Deixou de ser professora, Deixei digamos, de ser professora de sala de aula na Universidade Estadual. Deixei em 1998. Que eu vim caminhando e trabalhando sempre com essas caixinhas. É verdade, está aqui escrito US. US. Eu pensei que fosse ainda do tempo Não, da educação infantil. Mas elas eram a característica, elas faziam, era toda a característica do professor. A gente passava na secretaria, pegava a caixinha de giz e ia para a sala de aula. Então, toda a história do professor passa por uma caixinha de giz. Olha aqui, o pó de giz, é tanto que o acréscimo Nós temos uma uma gratificação salarial, é exatamente o que se chama pó de giz. Exatamente. Pó de giz, né? Exatamente. E hoje não tem mais, né? O quadro não. Hoje o quadro é aquele quadro branco, com um pincel, como este, né? Que até dificulta um pouco para a caligrafia, a letra bonita que o professor fazia na lousa. O giz ajudava muito, o giz mole, tinha toda uma conotação, toda uma técnica, né? O giz tinha que ser mole, tinha que ser bem maleável, para traçar bem a linha da letra, né? Era assim. Muito. E bonita a relação de professor e aluno, né? Lindo. É uma segunda mãe, é uma amiga, é uma enamorada, né? É uma enamorada. Os meninos se apaixonam pela professora. Eu tive um aluno que eu encontrei agora, ele é avô, ele falou para mim assim, professora, falou para o Bianô, meu companheiro, não tenha ciúme, mas eu era apaixonada por esta mulher. Eu era apaixonado por esta mulher. É uma forma de transferência do complexo de Édipo, né? Exatamente. As professoras são as nossas jocastas. E né? Exatamente. E a gente tem, assim, pelo aluno, também esse relacionamento. Há um relacionamento, eu não sei se é só de mãe para filho, não. No meu caso, eu não tive experiência de mãe para filho, porque ainda era bem novinha. Mas era de pessoa a pessoa, aquela criança que estava ali, sabe? A gente não tinha muita teoria psicológica, né? Os professores, nós terminávamos, ainda não havia, a psicologia ainda não estava muito... Formada na escola normal. Que eu acho que você trouxe aqui entre os objetos que eu tinha a foto. Olha aqui, foi outro objeto. A escola normal, Justiniano. Hoje é o Colégio Justiniano de Serpa, Hoje é Colégio Estadual Justiniano de Serpa. Mas é o colégio, a escola normal que formava as professoras, né? Era anexa ao Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Né? As professoras que ensinavam o que é hoje o ensino, o primeiro grau menor, né? O primário. Naquele tempo era primário, escola primária, né? 1, 2, 3, 4, aí no quinto ano o exame de admissão. Aí depois o exame de admissão. O exame de admissão. Né? Então, essa escola normal era o sonho das famílias pobres chegarem a esta escola, que era uma escola que selecionava pelo exame de admissão, só passava os melhores. A escola era muito seletiva, né? Ainda tinha poucas escolas e era a única que formava professores. E professoras, sobretudo, né? Professora, sobretudo. Professora. Só tinha formação. Hoje não, hoje você já tem homens. Exato. Né? Nessa atividade. Talvez porque o desenvolvimento da científico em relação ao processo de ensino-aprendizagem, a psicologia infantil. Porque havia nas escolas do interior, nos velhos tempos, o mestre. Aquele professor que dava aula, tinha a turma de aluno, era o mestre, ele chamava o mestre. Mas esse era o professor leigo, ele não era formado, ele não tinha o curso de formação, mesmo em nível médio, para ensinar. Não, e mesmo aqui, eu me lembro do Lino, que eu digo, não de ter vivido, mas enfim, o Lino da Encarnação, do Ateneu, enfim, professores, mestres, donos de escola, eles eram antes ainda da escola pública. Mestres. As meninas iam para a escola normal e os homens para a escola de cadete, para a escola preparatória. Né? Para o colégio militar. Ou então para o liceu do Ceará. Ou para o liceu do Ceará. Então, o sonho das famílias pobres era ter uma filha professora, porque era um grande status. Ter uma filha professora é como hoje fosse ter um filho médico. O professor tinha um status muito grande, era uma festa, era uma solenidade, era uma honra para a família ter... E eu abri meus olhos nesse conceito, né? Contextualizando toda uma situação do valor do professor. E como é fundante um bom professor? Exato. Um professor
de primário mesmo, como chamado de primário. Primário. Das letras básicas, exato. alfabetização, primeiro ano, segundo ano. E, como a gente diz hoje, primário bem feito. Nossa, né? Quem falamos tem muito primário bem feito estava pronto tem para a uma vida, né? base. E é verdade. Né? Até hoje, inclusive. Isso é verdade. Eu acho, inclusive, que aqueles professores, que é o contrário, a inversão de valores faz com que o professor de primário, de ensino fundamental menor, não é? De primeiro grau menor, seja mal remunerado e que os professores de pós-graduação sejam bem remunerados. Quando eu acho que deveria haver uma equiparação nisso. É tão importante quanto, Muito ou até importante. mais. Não é? Exato. Você ter a introdução no mundo da educação com professores absolutamente bem qualificados e bem remunerados. E a gente era bem preparado mesmo. A gente não tínhamos conhecimentos teóricos assim de filosofia e psicologia, mas os conhecimentos de linguagem, da aritmética, que era aritmética mesmo, para ensinar aos meninos a história, a geografia do Brasil, a gente saía preparado. E engraçado, são professores polivalentes. Não é? Era polivalente. É polivalente, são professores que não eram professores, cada um com a sua especialidade, né? Não era o especialista que sabe tudo sobre uma específica coisa. Exato. É o generalista, né? Ele sabia história, religião, geografia, aritmética. Aritmética até em nível de, vamos dizer que hoje seria terceiro, até quarto, não entrava equações, mas todo o sistema monetário, todo o sistema decimal, toda regra de 3, juros, percentagens, potenciação, tudo isso a gente tinha domínio bom para trabalhar com as crianças. Eu estava me lembrando aqui, a minha mãe, Wanda Guilherme, foi professora, né? Foi professora. Conheci bem. Como é que chama? Formada aqui na escola normal. Mas ela teve filhos. E no seu caso é mais ainda intrínseca a relação com os alunos, porque você pessoalmente não teve, né? Não Quer dizer, tive você não filho. não teve a experiência de mãe, mas foi mãe de 2 gerações, no mínimo. Muitas. Olha, foram mais gerações, foram mais. Porque foram 42 anos de magistério. Embora eu tenha saído no nível superior, mas eu continuei lecionando na escola primária. Eu nunca deixei Nunca a sala deixou de as aula. crianças. Então, peguei muitas gerações e peguei, digamos, umas 4 gerações. Eu penso que sim. Porque pegava pequeno, com 6 anos, e via sair com 14 anos. Entrava com 6 anos e via sair com 14, né? E acompanhando isso aí. Foi muito bonito. Eu fui seu aluno quando eu tinha 6 anos de idade. Você foi meu aluno. Eu tinha 6 anos de idade. Tinha umas características interessantíssimas. Era meio desligado. Era? Lembro que chegava na porta da sala, Ricardo, cadê o livro, Ricardo? Ah, eu não trouxe, professor. Esqueci. Ricardo, esqueci. Vinha bem desligado da vida. Eu disse, mas não é possível. Mas nunca deu trabalho para aprender a ler, a escrever. Mas tinha essa característica interessante. Até hoje, eu não sou desse planeta, não. Meu reino não é desse mundo. Mas era uma coisa muito interessante. Pensando nas coisas. Eu ia a pé, né? Meu colégio Cristo era muito perto da minha casa. E eu ia... Chegava atrasado, às vezes já estava na sala de aula, lá se via o Ricardo. Ricardo, vem chegando atrasado. Nelly era a coordenadora. Nelly, o Ricardo chegou atrasado. Era muito interessante. Mas são coisas que marcam muito a vida da professora, né? Tem muitos alunos que passam e a gente nunca esquece. Eu tinha um aluno que ele tinha dificuldade, era desses alunos especiais, né? Que hoje a inclusão, né? Eu já peguei um aluno assim. Mas ele era muito inteligente, muito vivo, e a gente fazia aquela sabatina da tabuada dia de sexta-feira, né? E José Cícero, vamos à tabuada. Ele botava as mãozinhas para trás e dizia assim, José Cícero, 5 e 4, 5 e 4, aí, 5 e 4, se eu não sei, botava a mão depressa e ia contando os dedos, 5 e 4, 9, né? Era uma graça. E ele não conseguia a leitura, né? Mas ele pegava o livro e acompanhava a leitura e o Zé Cícero lia, não tinha nada do que ele estava dizendo ali, né? E o José, que hoje é diretor do Cristos, né? Sim. O José era meu aluno também, dizia, professora, não tem nada do que o Zé Cícero está dizendo aqui, não. Aí eu fazia assim para o José, para não denunciar e deixava, porque realmente ele tinha dificuldade de ler, mas como ele era muito Mas tinha uma vivo, capacidade de criação extraordinária. criava o texto lá, que era uma beleza dentro da história. Coisa né? linda. E a gente não tinha psicologia teórica para isso,
mas tinha a intuição Empírica, né, da criança que estava ali criando o texto dela e não podia inibi-la e fazendo assim para o outro não chamar a atenção do coleguinha. E assim eu fui aprendendo, aprendi muito na sala de aula. Porque não é só instrução, é também instrução no sentido formal. É também uma pedagogia para a vida, de ética, né? Esse comportamento de ética, de companheirismo, não é? De convivência societária, não é? De um grupo, de um grupo ali. Então, Ricardo, essa questão de não ter tido filhos, aconteceu uma coisa muito significativa. Eu não tenho explicações e tenho, né? Eu perdi eu digo com naturalidade, né? Eu não tenho instinto, essa vontade de ter sido mãe, de ter tido filhos. Eu não tive isso que toda mulher tem de querer ter um filho, porque eu vivi tanto a experiência de professora e de dedicação à criança, que eu acho que eu gastei meus instintos todos aí, foram-se todos, né? E outra coisa que ela trouxe, você vê como ela é obcecada por esse assunto de criança, ela me trouxe, além do giz, além da caixa de giz, veja você, além da foto da escola normal, me trouxe aqui a foto com os primeiros alunos, a segunda turma dela. Vejam que coisa linda. As criancinhas, isso é de 1957. 2 anos de magistério. Estava... Nildes Alencar Lima, no Instituto Cristos, que depois se transformaria em Colégio Cristos. Alfabetização 2. Fortaleza, 5 de setembro de 1957. E está aqui a Nildes. Como ela está, continua linda. Olha como está linda aqui. Oh, eu tinha que ter me apaixonado por ela mesmo. Como todos os meninos, não é? Do primeiro ano, da alfabetização 2, etc, etc. Aqui. Eu me procurei aqui, mas eu não estou aqui porque eu não sou dessa turma. Essa turma é mais antiga. E nessa época, eu passava as pessoas, né, os fotógrafos fazendo estas todo ano. Coisa e não sei por que neste ano eles não Será passaram. que tem, se você tivesse, a nossa turma era tão linda. Vou procurar. Eu não me lembro de ninguém no primeiro ano, não me lembro. Só da professora. Da professora Nildes Alencar Lima, da professora Núbia Joaçaba. Núbia Caminha Joaçaba. Caminha Joaçaba, que foi da alfabetização. Isso. E a Nildes no primeiro ano. Isso. Aliás, eu tenho uma ternura também enorme pela Era uma grande alfabetizadora. Grande alfabetizadora, Núbia Joaçaba. Núbia Joaçaba. Nunca mais me encontrei com ela, gostaria de encontrar. Modéstia à parte, Ricardo. Modéstia à parte, Ricardo. Todas as pessoas que escrevem bem, que falam bem, que leem bem, que gostam de ler, tiveram um bom início de alfabetização. É disso que eu estava falando. É a base. A base bem feita. Né? É como uma casa, se não for construir, o alicerce não for seguro, não adianta floreado, fachada, pintura. O próprio telhado cai, se não tiver a base, né? Então, eu acho que a inversão aí de valores acho que é o nó mesmo, Gódio, da educação, não é? Exato, é esse. A falta de valorização do ensino médio, do ensino fundamental menor. Fundamental, né? exato. Primeiro grau menor. Primeiro grau menor. Que hoje se chama, né? Que seria o primário, né? É o primário. Então, isso é muito importante. É isso que nós estamos querendo no contato com as professoras. Quando falo em formação continuada, não haverá formação continuada melhor do que o trabalho de uma presença de uma pessoa com experiência acompanhando o professor, a professora na sua sala de aula, para passar com ele toda essa mística do ensino e essa vontade de querer trabalhar e transformar mesmo aquela situação de ignorância, no bom sentido, na leitura e na escrita para os meninos. Né? Outro objeto ainda falando de educação, ela me trouxe do Instituto de Educação Justiniano de Serpa, a nossa famosa escola normal. Imagino que seja o convite de colação de grau, é isso? De colação de grau. Olha aqui, ainda já comido um pouquinho pelas traças, olha, comido um pouquinho pelas traças. Temos a subida honra e grata satisfação de convidar Vossa Excelência e Excelentíssima Família a comparecer à solenidade de diplomação da turma de professores de 1955 do Instituto de Educação Justiniano de Serpa, que
que se realizará no dia 17 de dezembro próximo. Missa no Pequeno Grande e sessão solene no auditório do Instituto de Educação. Olha que loucura, o paraninfo é o Paulo Benevides. Isto. Homenagem especial ao governador Paulo Sarazate. Foi governador nesta época. E você está aqui entre as alunas. Tem uma foto? Será que você me... Olha que bonito. Tem um anel de professora. E uma pena. E uma pena. É o símbolo, é o símbolo do magistério. Educadores, né? do magistério. É a coruja, né? E no curso primário é o anel e a pena. E a pena. Né? O anel e a pena. Ai, que E a pedra é uma pedra escura, é o ônix, né? Ou então verde escuro, para simbolizar as trevas, a escuridão da ignorância, Sei. onde a professora vai fazer a luz, né? E o aluno aprender, né? A luz brilhar nas trevas, né? São símbolos do magistério, né? Que coisa linda. É toda uma Juramento. simbologia, né? Juramos bem servir a educação e a pátria, É. cujos ideais compõem a causa do nosso trabalho e do nosso coração. Isso. Olha, Olha, a afetividade e a teoria e a prática. exatamente, Sim. pois é. Do nosso coração. Do nosso trabalho, do nosso coração e da nossa vocação. Da nossa vocação. Que bonito. Nildes, além de educadora, a Nildes foi uma líder pela anistia no Ceará, uma das líderes da criação da anistia, o movimento das mulheres pela anistia, que trabalhou contra a ditadura implantada em 64 e sedimentada nos anos 70. É irmã dessa figura extraordinária da cultura, da religião, enfim, da política do Brasil, que é o Frei Tito de Alencar Lima. E eu teria que fazer 10 programas com a Nildes, porque eu tenho tanta relação. O Frei Tito, por exemplo, que ela trouxe aqui material sobre o Frei Tito, eu disse aqui, ó, não fosse ela, não fosse a Nildes, eu não estaria agora escrevendo. Mas se não fosse Frei Tito, eu também não seria essa pessoa que sou, porque foi a partir de um episódio que tem a ver com as cartas sobre o Frei Tito, a relação com a minha vizinha Nailde, sua irmã. Isso. Muito amiga da sua mãe. Irmã da minha mãe e minha madrinha, enfim, ligada extremamente a mim. Foi a partir desse um episódio que Nailde me pôs diante das cartas sobre o Frei Tito que me despertei politicamente. Isso. Porque você sabe que nós somos de uma geração tolhida, numa geração que não tinha acesso aos jornais. Exato. Tinha acesso ao jornal, mas o jornal era censurado. A televisão, censurada. censurada. O magistério também. Também. Né? Ninguém podia, professor nenhum podia Nada. falar sobre a coisa. Né? Não. Os livros todos comprometidos Isso. pela visão da ditadura. Então, foi a partir de um episódio, de um encontro, onde Nailde me pediu para traduzir umas cartas de francês, verter do francês para o português, que eu me deparei com essa figura chamada Frei Tito, que era uma figura apagada da história oficial do Brasil, e recém-apagada naquele momento, era nos anos 70. E a partir daí eu descobri também. Então, assim como a Nildes Alencar me tirou das trevas aqui das letras, né? Eu não sabia o que era letra e o que era leitura, o letramento não existia, e ela foi a minha iniciadora nisso, ela e a Núbia Joaçaba. Assim também o Frei Tito foi o meu arauto para uma nova consciência, para um fluxo de consciência. Isso. E lembro que você não tomou consciência disso, mas viajou conosco. É verdade. Para visitar, quando nós fomos visitar o Tito, que estava preso em São Paulo. Exatamente. Você ia, se eu não me engano, um presente que tinham lhe Exatamente. dado para Eu você tinha ir a São 14 Paulo e viajou conosco. Exatamente. Fui eu e a outra minha irmã, nós íamos visitar o Tito na Eu disse a você que queríamos fazer 10 programas sobre isso, porque Isso. os entrelaçamentos, umas coincidências. Eu era Isso. pré-adolescente, né? E sua mãe nos confiou para você ir a São Paulo, para poder... Ficou na casa de família, né? De ônibus, fui de ônibus. E nós fomos cuidando de você, né? Verdade, Nessa viagem. Verdade. E mal sabia eu que nesta viagem... Isto. Nildes e Naildes... Nilza, era Nilza. Era Nilza. Nilza e Nildes Isso. estavam indo visitar, em 70, era julho de 1970, o Frei Tito de Alencar Lima, que tinha sido, em fevereiro de 70, barbaramente torturado pela segunda vez nas dependências do DOPS, do DOI-CODE,
enfim. E eu não sabia disso. Né? E nós Eu íamos não sabia angustiadas disso. nessa viagem para ver como íamos encontrá-lo, como que ele estava, né? Olha aqui. Isso. Frei Tito de Alencar Lima, testemunho de vida, aqui em cima, testemunho de vida pela liberdade. E depois, anos depois desse episódio, né, Nildes, eu viro, isso foi em 70, 17 anos depois disso, eu viro biógrafo Isso. do Frei Tito. E este episódio da visita A São Paulo. a São Paulo, não o meu episódio, mas o de Sim. vocês, o encontro de vocês com Lá, o Frei com Tito ele. lá, vira uma das cenas da peça. Porque depois eu entrevistei você lembro. já Sim, adulto, sim, para sim. dizer sim, naquele momento em que eu estava Então. deslumbrado olhando São Paulo, era uma criança e não podia saber disso. Nem que era uma sabia. coisa muito delicada, que havia uma tentativa de suicídio, havia perseguições, etc, etc, eu não podia saber. Eu perguntei a você anos depois, Nildes, o que foi que aconteceu? Eu estava lá na casa do Frei Domingos, era aquilo? no apartamento, mas o que era aquilo? O Isso. que foi que vocês conversaram? Que Exatamente. coisa, a vida me entrelaça. A Frei Tito de Alencar Lima. E me entrelaça tanto que vejam aqui essa foto. Um dia eu olhei essa foto, aliás, a primeira vez eu olhei essa foto, corta um pouquinho mais perto, só para ter uma ideia. Eu cortei, deixa meu rosto. Eu cortei e disse, meu Deus, sou eu. Eu achei tão parecido com barba. Eu achei tão parecido comigo. Tive um medo enorme. Será Meu Deus, que vai me porque ele- acontecer também, hein? Que Não, vai me acontecer? outras fotos do Tito não aparecem, mas nessa eu Esse me acho aí. tão parecido. Isso é em Paris ou deve ser na França? Acho que em Arbrez, né? Gerard Em Lyon. ele estava há um Numa mês árvore antes de morrer. Um mês antes de morrer. Ele- E, curiosamente, numa árvore. Isso. Ele se enforcaria em 10 de agosto de 1974. O dominicano, Xavier, levou para que eles parecessem que eles tinham tido uma crise. Sim. E levou, e aí ele levou o violão Sim. para tocar. E pra veja, ver ele se parecia. é do dia 14 de setembro. E eu sou do dia 21 de setembro. Mais Agora, uma interessante, coincidência. ele não era fumante, viu? Pois é. Mas não era ele fumante. gostava de sempre ter novidades, E aqui né? falou. Mas ele olha, tinha novidades. já que eu estou... corta aqui. Já que eu estou aqui com a minha professora que me ensinou a escrever, eu vou continuar conduzindo o programa a partir disto. Vem cá, olha aqui. O que vai acontecer agora. Vejam vocês. Eu não vou falar. Aqui. Diálogo com Nildes Alencar Lima. Nildes Alencar Lima, que nós estamos fazendo assim, escrevendo hoje. Estou sempre escrevendo para mostrar a ela que eu aprendi a escrever, porque eu aprendi a escrever com ela. Ela e Núbia Joaçaba foram as minhas duas professoras que me iniciaram no letramento, na leitura, na interpretação de textos, porque ela foi minha professora nos anos 60, primeiro ano e alfabetização. Nildes, entre os objetos que a Nildes trouxe, ela é educadora, ela foi professora já aposentada da UES, Sou né? da UES. Da UES, na área de pedagogia, etc. É diretora e fundadora do Instituto Alencar, né, para crianças. E nessa época que ela foi minha professora, ela era professora do Colégio Cristos, o Instituto Cristos ainda. No comecinho era um colégio pequenininho, né? Tinha 400 e poucos alunos 400 e só. poucos alunos. E ela trouxe uma lembrança também aqui para a gente conversar. Vocês sabem que os objetos pautam o programa e ela trouxe, entre várias lembranças, a lembrança de Frei Tito de Alencar Lima, o seu irmão. Eu queria que ela falasse sobre isso e o significado de ter trazido esse documento, Testemunho de Vida pela Liberdade, sobre o Frei Tito. Esse livrinho, ele é muito significativo, não somente pelo conteúdo
que fala sobre o testemunho de vida do Tito, mas ele revela o início de um trabalho político que nós conseguimos realizar com a luta da anistia. Foi com este livrinho e foi com o retrato do Tito que nós ganhamos as ruas de Fortaleza, apresentando a necessidade ao povo da anistia, conscientizando o que era a anistia, a necessidade que se tinha de se libertar, de se voltar à democracia. E era tão difícil, tão sem condições financeiras, que esse livro, veja bem, ele é todo manufaturado, foi todo artesanal, praticamente. Raimunda Zélia ia lá para casa e a gente, folha por folha, nós fazíamos esse trabalho de passar essa espiral e fechar para sair distribuindo esses livros por aí. Aqui nós temos os poemas do Frei Tito. Isso. Né? E temos esse documento histórico Isso aí que denuncia para o mundo as torturas que havia no Brasil. Havia no Brasil. Que até então o Brasil não sabia e o mundo também não sabia. Não. Frei Tito faz um depoimento, não é? É. Ele é um rapaz de 24 anos nessa época, e faz a tortura. E ele escreve, fui levado do presídio, tal, e conta com detalhes o que aconteceu com ele, dando nome, etc, etc, etc. E esse documento percorreu o mundo. Né? Foi publicado em vários jornais. E muda a relação do exterior em relação ao Brasil. Pronto, foi esse documento que desmascarou toda a imagem que a ditadura colocava, que não havia torturas no Brasil. E como não se podia denunciar, não se podia falar, nem os jornais publicavam, esse documento chegou e conseguiu ultrapassar as barreiras, né? As barreiras do inferno, como a gente diz. Ele saiu da penitenciária, foi através do trabalho dos dominicanos que esse documento chegou ao exterior. E chegando lá, então, revelou toda a verdade que estava acontecendo no Brasil. Porque é uma descrição com detalhes. Com detalhes. Com hora. E descrevendo as atrocidades com detalhe, dando nome dos torturadores. Dando nome aos torturadores e citando, assim, que ele não era exceção. O que aconteceu com ele não era exceção, era regra. Muitos morreram nas salas de tortura, né? Isso aí foi muito importante. Esse documento, para nós, ele era assim, muito aterrorizante, porque as pessoas se negavam a ler, porque achavam tão horrível, tão absurdo, que não acreditavam. Muitas pessoas achavam que isso não era verdade. O Tito tinha criado essa situação. E que, na verdade, todos sabem que estão lá os documentos todos, né, para quem comprovando, o Maurício e esses outros, Capitão Albernaz, existiram, são pessoas que estão, não sei se já morreram. Isso é de um requinte, não é por acaso, porque outro torturado poderia ter feito isso, mas foi o Tito que fez, e há uma peculiaridade na descrição, na literatura, há uma peculiaridade com a própria tortura em si, que ele sofreu, porque tem um tom ritualístico. Isso. A associação, por exemplo, da hóstia com determinadas coisas. Exatamente. Não é? Pessoas vestidas de paramento. Há uma ritualização, uma teatralização. Por isso, Ricardo, para incutir na cabeça do preso por isso que uma ideia de desmoralização. Essa revista é de um requinte ritualístico. Ela diz que onde extraordinário, eles aprendiam, terrível. a academia era aqui. Você trouxe o quê? Por isso que eu trouxe essa revista, porque era aí que eles se Olha formavam. Olha outro objeto que ela trouxe. Isto é. Fala, Nilce. E o que é isso aqui? Era a academia onde os torturadores aprendiam todas as técnicas para a tortura. Tinha todo um requinte. Aula de tortura. E era nessa academia, nos Estados Unidos, né, que foi quem promoveu toda a situação da ditadura no Brasil. Vejam aqui, o Brasil na Academia da Repressão. Escola americana que ensinou tortura aos agentes da ditadura, ainda recebe e forma militares brasileiros. Exatamente. Ainda continua, viu? Quer dizer, é um negócio assim, muito... Deixa eu ver de que é essa revista, de que ano é? É nova, ela não é tão velha, Cadê a como é que chama? A data. Tá aqui. 2003. Veja bem como são... E aqui estão agora, close the school de assassin. Quer dizer, fechem a escola
dos assassinos, né? É. Um manifestante político conduzindo essa placa. Fechem, Isto. por favor, fechem a escola que forma assassinos. Então, o requinte das torturas que foram praticadas no Brasil, tinham toda uma ciência, era toda dentro de uma linha científica, né? Para fazer o trabalho da forma como eles fizeram, né? Quer dizer, por isso você lembrou disso na hora que eu falei do ritual, Foi. da criação dessa dessa tortura, que vai além da tortura, digamos, física, ela vai para o psicológico, ela vai para o simbólico, ela vai para a teatralização com determinados... Isso é tudo aprendido, isso é tudo para incutir na pessoa toda uma aura de... uma degeneração de si própria, Uma degeneração de si. a autoestima se liquida, que aquela palavra... aquela frase célebre que ficou do título, é preferível morrer do que perder a vida. Quer dizer, destruíram tanto que ele procurava uma forma de sobreviver à vida dele, salvar a vida, a integridade do seu eu, e ele não conseguiu mais fazer isso, né? Eles conseguiram destruir isso depois. Mas é preciso esclarecer. Recentemente, o Jornal Povo teve uma atitude extraordinária. Publicou, assim, o Santo do Dia. Você tem aquela coluna, o Santo do Dia? Sim. E publicou Santo do Dia, Frei Tito de Alencar Vi Lima. Eu demais. achei isso, e parabenizei o jornal, escrevi. Porque tudo que diz a respeito ao Tito diz a respeito a mim, que eu me considero assim, o biógrafo dele. Eu tive uma peça premiada, sabe, internacionalmente, a partir de uma biografia dele. Então eu sou muito ligado a ele. E eu tinha uma série de erros naquela, mas eu achei lindo a coragem do jornal de colocar como santo do dia alguém que oficialmente, do ponto de vista dos cânones da igreja, não é um santo. Não é? Oficialmente pela Igreja Católica, não. Mas pela Igreja Católica do Vaticano, que eu estou falando. E achei bonito isso, mas tinha uma série de erros. E um dos erros no texto era de que o Frei Tito tinha enlouquecido e tinha tentado suicídio. Quando a gente sabe que a primeira tentativa... Foi consciente. Foi uma atitude política, né? corajosa. Humana e cristã até, para evitar os outros dominicanos chegarem à situação de tortura que ele ficou. Né? Ele sabia que a partir dali ele poderia... pressionado, dizer nome de pessoa, dizer alguma informação. Ali foi um gesto consciente, político. Né? Isso é 69, 69. Né? 69. Né? Agora depois ele só vai fazer isso em 74, mas aí é um processo todo... Mas mesmo assim, ele lutou muito para sustentar a vida dele. Para sustentar a vida dele. É isso que eu queria que você deixasse esclarecido. Muito. Não é alguém que sofreu a tortura e pirou, entre aspas. Não, é alguém que, por exemplo, foi exilado em 71. Né? Morou no Chile, viu a queda do Allende em 73. Exatamente. Né? Foi para Roma. Não foi aceito. Não foi aceito, imagina, né? Não foi aceito. E foi para a casa dos dominicanos. Tentou sair do convento para sobreviver como uma pessoa comum, ter uma companheira de vida. Não conseguiu porque ele tinha vocação religiosa, voltava. Tudo isso ele fazia plenamente. Um guerreiro, não foi assim alguém que um fraco, Exato. Ele foi um guerreiro. Depois foi para a França, ficou sem o seu país. Eu vi as cartas, um homem apaixonado pelo país. Tem uma coisa linda naquele momento em que ele diz assim, mas você não tem título? O francês pergunta a ele, por que você não vai trabalhar com os pobres, já que você fez opção pelos pobres? E tem uma coisa emocionante, a resposta dele. Eu fiz opção pelos pobres do Brasil. Do meu Brasil. Eu fiz opção pelo pobre não do meu é país. O meu povo. Esse aqui não é o meu povo. Ele diz, esse não é o meu povo. E eu ainda disse também para ele, mas o pobre, para Jesus, os pobres é uma coisa só em qualquer canto. Ele disse, mas eu não tenho história com esse meu povo, minhas raízes estão lá. Então, isso... O homem foi extraído do seu próprio útero, do seu povo, útero do seu país. Isso é difícil, viu, Ricardo? Isso tudo agravou a situação. É muito difícil, não é fácil, e hoje é que eu tenho a compreensão do grau de sentimentos e de não possibilidades que ele via de não poder continuar a sua luta. Ele se sentiu acabado, frustrado,
E eu não tinha essa compreensão naquela época. Eu não tinha essa compreensão. Hoje é que eu tenho a compreensão nesse sentido. Né? No sentido de que ele lutou, ele foi um guerreiro, ele tentou. E ele perdeu todos os referenciais também, porque também é preciso lembrar que uma parte da esquerda assimilou o que foi plantado pela repressão de que os dominicanos teriam traído Marighella, etc. E Tito, foi, como é que chama? Rechaçado em alguns grupos de exilados fora do Brasil. Isso também contribui. Ele não tinha mais lugar. Ele não pôde se integrar aos grupos que estavam lá na França, né? Ficou difícil para ele. Ele não tinha mais lugar, é uma pessoa que mora num não lugar. Exatamente. Né? É tanto que ele diz, tem uma frase linda, ele tem várias frases lindas. Ele tem uma frase que ele diz assim: eu não acredito mais em Marx. Não há mais saída nem por Marx, nem Cristo. Nem Cristo. Nem Freud. Nem Freud. Nem Freud. Nem Freud. Porque, olha, exatamente, ele procurou uma companheira. Esse diálogo. Isso foi forte com essas três figuras. Aliás, Marx me dê resposta. Freud me dê resposta. Cristo me deu a resposta. E alguém... Que coisa extraordinária. Um foragido da Argentina, naquela época, nos procurou e esteve com ele. E ele disse que uma das preocupações do Tito era em relação a sua sexualidade pelas torturas que ele recebeu nos seus órgãos genitais. Ele achava que ele não tivesse a sua plenitude num relacionamento sexual. Porque ele foi tocado exatamente na genitália. Exatamente. Então, foi muito difícil a situação dele, realmente. E vejam, é um jovem de 20, que sofreu isso entre os 23 e 29 anos. Ele se suicida aos 29 anos. Ainda ia fazer 29 Ainda ia fazer, é verdade. Ele suicida no dia 10 de agosto de 74. Ele faria no dia 14 de setembro de 74. A Nilde esteve com ele. A reprodução disso está na peça minha, chamada Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. Por sinal, muito bonita a peça, belíssima. Foi premiada pela Unesco. Muito bonita, né? Que é uma reconstituição. E eu ainda estou devendo, eu vou fazer um livro ainda sobre o Frei Tito, sobre a minha relação com ele. Mas o que eu ia dizer, outra frase linda dele que eu botei na peça, que eu aí tem um pouco de ficção. No final, eu pus ele para dizer, quando ele está morrendo, eu pus ele para dizer uma frase, que ninguém sabe qual foi a última frase dele, mas eu inventei a última frase dele, ligando Jesus, não é, Cristo, e uma outra, e a minha imaginação, o sentido do que eu queria, que é, Jesus disse: Pai, meu pai, por que me abandonaste? Tem numa das poesias dele. E tem dentro das poesias dele, fala sobre pai, isso. Por que me abandonaste? E aí eu coloquei: meu pai, meu país, por que me abandonaste? Quer dizer, eu coloquei a pátria. E realmente, a gente sabe que todo o pessoal estava vivendo uma situação dificílima de comunicação. Mas o Tito houve um certo descuido, ele ficou muito abandonado, muito mesmo. Né? Quando eu cheguei que vi, foi uma coisa também que contribuiu mais ainda. E eu me lembro do seu depoimento para o meu espetáculo Vida, Paixão e Morte, Frei Tito, que você dizia que você informou a ele queria saber como é que estava o Brasil. Isto. O fato de o Brasil estar no país, né? Esse é um país que vai para frente, milagre brasileiro. As pessoas se realizando, caminhando. E tudo a censura na televisão, todo mundo no carnaval, na Copa. Essa falta da Copa... Não foi uma boa notícia para ele. Não foi uma boa notícia. Não foi uma boa nova. Saber que o Brasil, apesar de todo aquele sofrimento de toda uma geração, estava no auge do crescimento econômico. E a ditadura, os ditadores com popularidade, que o golpe tinha sido... Isso foi muito... Eu não dei uma boa nova a ele. Na verdade, eu não tinha preparo. Eu era muito inexperiente politicamente, eu tinha pouca visão política, né? Era mais educadora. Via mais isso. E o amor que eu tinha por ele, né? Imenso. Mas já que você está falando disso, olha, aqui nós estamos falando de Frei Tito e a Nildes trouxe... Que a Nildes foi, além de tudo, ela pegou esse tema, o Frei Tito, como também o irmão, como uma bandeira. Né? E hoje ele é um homem que está no Museu do Ceará, Museu Histórico do Ceará tem uma sala
com o Frei Tito. O túmulo dele é um túmulo hoje respeitabilíssimo. Foi feito o traslado do Frei Tito de Lyon para a Fortaleza. Enfim, tudo o trabalho da política e dessa liderança que tem a ver com o afeto imenso de irmã, mas com a militância política de Nildes Alencar Lima. E ela nos trouxe aqui o Batismo de Sangue, que é um filme do Elvésio Raton, é um catálogo, quer dizer, um cartaz do filme, com o Caio Blatt fazendo o Frei Tito, né? Ele faz o Frei Tito? Frei Tito, Ele faz o Frei Tito. Que é um livro do Frei Beto e que dá nome a esse filme. Mas eu, sinceramente, Nildes, não gostei do filme. E muito menos da sua aparição. Pronto, era isso que eu ia falar. Foi péssimo, não foi? Olha, Ricardo... Não estou falando mal da atriz, não. A atriz é uma mulher atriz linda, ótima. É uma atriz extraordinária chamada Marcélia Cartacho. Mas não tem nada a ver com você. Aliás... A Nildes numa... Parecia assim uma sem terra, uma né? beiradeira sem terra. Uma sem terra. Até o paninho na cabeça que colocaram. A Nildes é uma né? mulher culta, a Nildes é educadora, a Nildes já era uma líder da Anistia, uma mulher com uma consciência política, inclusive formadora da consciência política no próprio Frei Tito. Foi ela, na infância e na adolescência, que fez o Frei Tito ir para a Igreja Católica, para essa igreja aberta, da opção preferencial pelos pobres, pós-Medellín, etc. Aí me bota essa mulher tosca. Aí, Ricardo, mostra um pouco conversando com a da irmã em Paris. Nos apresenta um pouco, ou muito, de como o Sul vê o Nordeste, né? Não deixa de ser uma certa discriminação. Uma pouca visão das possibilidades que tem o nordestino. Ignorância. Ignorância. Pronto. Isso aí, não sabem nada. Foi aliás, já tô com raiva. Não é nada exagero, sabem alguma coisa. Ninguém mas gostou daqui não sabe, daquela cena, E outra coisa, eles poderiam ter terminado dando assim uma bela mensagem de despedida de uma irmã com um irmão, porque foi uma despedida bonita, política até, uma despedida de esperança. E ficou uma coisa assim muito vaga, muito sem... nem sentimental deu para se achar que foi, né? Eu também não gostei. Não gosto Achei do filme. Que... Não só por isso, mas não gosto do filme. Não gostei. Não gosto do filme. E é preconceito. Apesar de toda a boa intenção, sei da boa intenção do Elvésio Raton, que é um mineiro, de trabalhar num tema tão importante, mas faltou pesquisa, faltou pesquisa. Essa é a verdade. Base, para entender em que material ele estava mexendo, sobretudo na figura exponencial dessa pessoa que é o Frei Tito, que hoje ele é presente, ele não morreu, não morre nunca. Quem morreu e já está morto e no lixo da história são os seus torturadores. Mas ele não, ele vai ficar como um exemplo pelas frases que disse, pela vida que doou a sua causa, etc, e pelo ensinamento que deu a todos nós. Nildes, chegou agora a hora do... Opa, ó, vem cá. Meu filho, eu tenho que provar à minha professora que eu sei escrever. Foi ela que me alfabetizou. Objeto surpresa, com Z ou com S? Com S. Claro que com S. Professora, surpresa é com Z ou com S? É com S, é óbvio que é. É bom demais. Quando o aluno começa a fazer essas perguntas, é sinal que ele está despertando para a consciência, né, fonológica. Professora. Né? Muito interessante. Objeto surpresa, tá bom? Objeto surpresa. Chegou. Quem daria? Me dê o seu primeiro. Vamos embora ver. O que você me trouxe de objeto surpresa, Nildes Alencar Lima? Eu estou colocando aqui, Abra, não é o cavalo de Troia. Olha como eu sei ler. Minha professora Nildes Alencar Lima me ensinou. Abra, ponto. Depois do ponto, começa a outra frase com a letra maiúscula. Não é o cavalo de Troia. Como ela me ensinou também história, pelo menos rudimentos de história, eu sei também a que episódio ela está se referindo, não é? Dos troianos e tal. Tem uma cartinha aí tem também. uma cartinha, que coisa linda. Ricardo Guilherme, passo-lhe as mãos uma pérola do magistério. Da minha época, a cartilha Upa Cavalinho de Lourenço. Você foi alfabetizado por ela. Upa Cavalinho, não é? Eu me lembro, Upa Cavalinho, Isso. de Lourenço Filho. Ela faz parte de mim.
Sofri dificuldades para aplicá-la, mas aprendi muito. O significado dessa doação é por você ter sido aluno meu nos primeiros anos. Cheio de ideal, vontade de acertar, mas também muito insegura. Com absoluta certeza, o seu livro trabalhado comigo foi Pedrinho, do mesmo autor, Lourenço Filho. Fico-lhe devendo, pois, mas não encontrei nos sebos que procurei. Procurei muito. Mesmo assim, dê um passeio no passado, monte no cavalinho e traga o Pedrinho de volta para continuar a fazer-lhe companhia. Com admiração a você e a toda a história no mundo artístico que constrói. Nildes Alencar Lima, programa da TVC, 16 de 10 de 2008. Que bonito, ela me trouxe Upa Upa Cavalinho, o livrinho no qual eu fui alfabetizado. Você foi alfabetizado por ele. Upa Upa Cavalinho, eu me lembro disso. De onde é que você vem? Foi de perto, foi de longe? Você gostou do passeio? Upa Upa Cavalinho, Upa Upa Cavalinho, Upa Upa. Cavalinho, upa, 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 upa. Olha o cavalinho, olhe, olhe. Olha o cavalinho, valete. Olha o cavalinho, é o valete, upa. Minha nossa, olha a boneca Lili. A menina Ledinha. Tá ótimo. Minha gente, eu aprendi a ler. E o livro do É o meu primeiro ano, livro. O livro continuava os personagens aí, né? É? Que é o que você fala e do o Pedrinho. que eu trabalhei com você. É a Núbia trabalhou com você e eu trabalhei o outro também. Né? Olha, há uma coincidência extraordinária, porque o meu objeto surpresa para você, Nildes, você não imagina. Imagina. Atenção, meu objeto surpresa. Vamos ver. Meu objeto surpresa. Eu trago, professora. Professora. Oh, meu Deus. Professora, dá licença. Eu trago. Ah, eu não acredito. O meu boletim. Eu não boletim. acredito. Instituto Cristos, alfabetização em primeiro ano. Boletim do aluno Ricardo Guilherme Vieira dos Santos, primeiro ano 1, manhã. Fortaleza, 31 de março, olha a coincidência. Isso aí. 31 de março de 1963, um ano antes da instalação da ditadura. E aqui tem a professora Nildes Alencar Lima. Maria, eu não acredito. O meu boletim com todas as notas e os conceitos que ela me deu. E as observações. E as observações que ela fez a mim. Lê aí para eu ouvir. Olha, Nildes, vamos ver aqui. Isso. Março. Cuidado, Ricardo, com o conceito do ditado. Deverá ser ótimo ou bom. Caso contrário, ficará para a segunda época. Tá ótimo. Em abril, um mês depois. Parabéns Olha. pela melhora no ditado. Isso. Não é? E aqui tem boas férias, reprovação em aritmética. Meu Deus. Promovido, aí depois, ótimo, parabéns, promovido ao segundo ano primário, com boas médias. E aqui tem as minhas médias, olha, comportamento, ótimo, quase ótimo, quase ótimo, quase ótimo. Aluno. Aplicação, boa, boa, quase boa, regular, muito boa. Leitura, boa, ótima, 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 muito boa, quase ótima. Religião, 10, 9,5, 9, 10, 8, 10. Ditado, regular, quase ótimo, bom. Regular, bom, quase. E assim vai, aritmética, 9,5, 10, depois eu caí, 4, depois voltei 7,5, 8. Que coisa linda. Mas é lindo, Ricardo, Tá não aqui, acredito. Olha, o aqui meu a presente. assinatura dos pais, Wanda Guilherme. Mas E ainda muito trouxe mais, lindo. eu vou encerrar com ele, tá? Não vou comentar que não dá mais tempo. Olha o que eu trouxe, os cadernos de exercício. Eu não acredito, Quando eu fui alfabetizado, a Da professora Núbia, essa Nildes daí. dizia, Núbia. pinte de azul o dado que é menor e o do vermelho que é maior. Nossa, que coisa Continue o linda. exercício, eu aprendendo a fazer a palavra M. E aqui eu vou com tudo que me Mas ensinaram tá as minhas duas lindas professoras, Núbia Joaçaba, Caminha Joaçaba, e a minha primeira professora de primeiro ano, que eu trouxe aqui o meu Nossa, Instituto Ricardo. Cristos. Mas tá belo mesmo. Voltemos aqui quase 50 anos. Olha, mas se eu disser a você que isso aqui vive aqui e aqui a gente não esquece, é tão interessante, eu tenho assim toda a história gravada, registrada na memória, tão interessante. Estivemos hoje então com Nildes Alencar e eu quero dizer a vocês que na próxima semana voltará o programa
Obrigado, Nildes. Obrigada eu, muito Obrigado por ter obrigada existido mesmo. na minha vida. Ai, que coisa maravilhosa.